Barbadinhas da Zebra. Salve, salve galera! Mais uma vez iniciando aqui com muito prazer e muito orgulho, Barbadinhas da Zebra no Super Poker, como sempre com oferecimento aí do betmais.com, o maior site esportivo do Brasil. E eu já aproveito para convidar vocês que acessem o site do Betmais e lá você vai encontrar o blog do Betmais, onde eu e grandes pessoas lá como Eduardo Sequela, Brasa, o Tevito, entre outros, escrevem lá semanalmente, dando dicas, falando sobre alguns jogos, sobre alguns tipos de apostas diferentes. Então confere lá o blog que é bem legal, hein? Bom, eu quero dar um destaque inicial aqui para esse final de semana tivemos aí a final do Australian Open, duas finais épicas, hein? Tanto no masculino quanto no feminino. No masculino aí a vitória de Roger Federer para cima de Rafael Nadal, 3-2, um grande jogo. E na final feminina, a final entre as irmãs Williams, entre a Serena e a Venus, vitória da Serena por 2-0. E aí vale o destaque porque muito provavelmente essa tenha sido as últimas duas finais de Grand Slam entre esses jogadores, né? Acho muito pouco provável que Nadal e Federer voltem a se encontrar numa final de Grand Slam, assim como as irmãs Williams, já que a idade chega para todo mundo e aí, talvez exceção ao Nadal, os outros jogadores já estão aí em final de carreira, mas o Federer mesmo em final de carreira jogando muito, o título ficou merecido aí nas mãos do suíço. Vou deixar aqui também para a galera o meu Twitter, para quem quiser me seguir, bater um papo, a gente pode interagir bem legal por lá, @FabioDeuzebra93, então me segue lá que a gente conversa mais. Falando em conversar, vamos deixar de conversa fiada e vamos pro raio-x, ver como é que foi o desempenho? Na sexta-feira, dia 27, eu indiquei que o jogo no Campeonato Alemão, o Schalke 04 e a Eintracht Frankfurt seria um jogo para gols. O Frankfurt até entendeu o recado, só que o Schalke em casa acabou decepcionando, perdeu por 1-0, pressionou, teve algumas chances, mas não conseguiu fazer o seu gol e a gente acabou errando esse palpite. No dia seguinte, já no sábado, dia 28, esse a gente acertou a indicação do over 1,5 e também do ambos marcam para o jogo entre Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, um grande jogo, vitória do time visitante de Mönchengladbach por 3-2. Outro jogo era Vídea Real e Granada, a indicação era a vitória da equipe do Submarino Amarelo, o Vídea Real jogando em casa, fez 2-0 sem dificuldades. Sem dificuldades também, pelo inglês, o Chelsea recebendo a equipe do Brentford, o Chelsea mesmo com uma equipe mista, acabou ir passeando e atropelou a pequena equipe inglesa por 4-0. Outro jogo é esse que a gente errou pelo Campeonato Italiano, Lazio e Chievo. A Lazio martelou, teve um percentual de posse de bola muito alto, várias chances de gols, muitos chutes, mas fazer gol que é bom nada. E o Chievo no finalzinho aproveitou um contra-ataque, fez 1-0 e venceu a equipe de Roma fora de casa. No espanhol a gente acertou a indicação do Atlético de Bilbao contra o Gijón, jogando em casa o Bilbao sempre muito forte, só que esse foi sofrido, hein? Já que o Gijón saiu na frente, fez 1-0 e o Bilbao só foi virar o jogo no segundo tempo, placar final de 2-1. Outro jogo no italiano que a gente acabou errando, esse final de semana não fomos bem no italiano, era a indicação da vitória da equipe do Napoli para cima do Palermo e o Napoli saiu perdendo por 1-0, conseguiu o empate de 1-1, porém não conseguiu ter forças para virar a partida. E fechando o domingão, a indicação num grande jogo no clássico francês do Paris Saint-Germain contra o Mônaco, jogo lá em Paris, era indicação de over 1,5 e ambos marcam. E acabou entrando suado, hein? Já que o primeiro gol da partida só foi sair aos 81 minutos, Cavani de pênalti, e o Mônaco já foi empatar apenas nos descontos, já com mais de 90 minutos de jogo. Mas o importante é que aconteceu o placar que a gente queria, o placar final de 1-1. A nossa zebrinha da semana a gente pegou aí pela terceira semana consecutiva. Eu indiquei aí que o mais 0,5 jogando em casa não iria perder para a equipe do Borussia Dortmund e foi o que aconteceu. O Dortmund até saiu na frente fazendo 1-0, mas o nosso querido Mainz conseguiu buscar o empate, placar final de 1-1 e a gente acabou puxando aí com a indicação da dupla possibilidade do Mainz. Na NBA, muitas surpresas aí numa rodada bem interessante nesse final de semana, muitos jogos muito bons, realmente placares aí apertados. Vamos lá, hein? Primeira indicação era a vitória do Boston Celtics para cima do Orlando Magic e aconteceu. O Boston passeou, fez 128-98, 30 pontos de vantagem. E aí daí para frente a gente acabou errando tudo, hein? Eu achava que o San Antonio Spurs, um dos times fortes aí da Conferência Oeste, candidato a disputar aí uma final esse ano, foi visitar os Pelicans e acabou perdendo aí fora de casa para os Pelicans 119-103, um placar alto.
Outro jogo, esse a gente acabou acertando, era o Golden State Warriors contra o Los Angeles Clippers. Eu indiquei o handicap do Golden State, que ele ganharia por 9 ou mais de diferença, e aí sobrou pontos, hein? A equipe dos Splash Brothers enfiou 144-98, quase 50 pontos de vantagem, passeou para cima da equipe de Los Angeles. Uma surpresa que passeou no domingo foi o Toronto Raptors, jogando em casa, acabou perdendo para o Orlando Magic, que se recuperou da derrota para o Boston, venceu a partida placar apertado e placar alto e apertado, foi 113 para o Toronto, 114 Orlando Magic. E no domingão, para fechar o domingão, era o clássico do Texas, né? O San Antonio Spurs, que tinha perdido dos Pelicans, recebendo a equipe do Dallas Mavericks, dessa vez jogando em casa o San Antonio, e também perdeu 2 seguidas a equipe do Greg Popovich, e aí a gente acabou errando, placar final 101, San Antonio 105, Dallas Mavericks. Bom, vamos agora analisar os jogos desse final de semana, lembrando que começaram os estaduais pelo Brasil inteiro, Paulista, começa o final de semana, Campeonato Carioca, Gaúcho e daí por diante. E essas são ligas bem interessantes de apostar, já que geralmente aí os nossos favoritos acabam confirmando com grande frequência para cima das equipes pequenas, das equipes do interior. Então a gente vai dar muito destaque daqui até o meio do ano para os campeonatos estaduais. Então a gente abre a sexta-feira, dia 3/2, o Santos faz a partida de inauguração do Campeonato Paulista, recebendo a equipe da Linense lá na Baixada, lá na Vila Belmiro, e eu acho que o Santos não vai ter dificuldade e deve vencer a equipe da Linense. Já para o sábado, o Bayern de Munique, lá na Allianz Arena, vai receber a equipe do Schalke 04, e o Bayern voltou muito bem aí depois da parada do inverno alemão, já ganhou 2 partidas consecutivas e deve conseguir a terceira vitória, dessa vez jogando em casa, então vitória da equipe de Munique. Outro jogo no alemão, Borussia Dortmund vai receber a equipe do Leipzig, e aí a grande surpresa do campeonato alemão esse ano, o Leipzig fazendo uma grande campanha. Eu acho que é um jogo aí de prognóstico difícil de acertar se alguém vence ou empate, porém é jogo para gols, então eu vou indicar aí o over 1,5 ou ambos marcam, para quem quiser aquela cotação um pouco melhor. Outro jogo no sábado, o Barça vai receber em casa a boa equipe do Atlético de Bilbao, mas o Barça em casa, com o trio MSN, não deve ter dificuldades, eu acho que deve vencer, então vitória da equipe do Barça. Outro pelo Campeonato Espanhol, também Atlético de Madrid em Madrid, vai receber a equipe do Leganés, e aí eles precisando da vitória, o Madrid, para se manter ali no alto da tabela, para conseguir uma vaga para as taças europeias, tem que vencer e deve vencer lá no Vicente Calderón. Então a indicação vitória Atlético de Madrid. Outro jogo no sábado, o grande jogo pelo campeonato inglês dessa vez, aí pela Premier League, um jogaço, um clássico londrino. Chelsea vai receber a equipe do Arsenal, dessa vez o jogo é lá em Stamford Bridge, e é outro jogo com prognóstico difícil, já que o Chelsea para mim, é o favorito do jogo, é o líder do campeonato, vem fazendo uma grande campanha, mas clássico é clássico e vice-versa, já diria o poeta. Então eu vou indicar aí over 1,5, também acredito que é jogo para gols, quem quiser arriscar o ambos marcam também é bem jogado, hein? Para o domingo, eu separei aqui um jogo pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai receber a equipe do Tricodiano e eu acredito aí que o Mano Menezes, agora dando sequência no seu trabalho, vai fazer uma bela campanha, é para mim o favorito ao título do Campeonato Mineiro, deve fazer também inclusive uma boa campanha na Sul-Americana, então o Cruzeiro aí amplamente favorito, vamos jogar a vitória do Cruzeiro, quem quiser arriscar dá para pegar até um handicap nesse jogo, em menos 1,5 é bem jogado. Outro jogo no domingo, Campeonato Paulista, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Palmeiras estreando também oficialmente neste ano, aí, o atual campeão brasileiro, jogando em casa no Allianz Parque, provavelmente lotado. É o favorito e acredito que também deva vencer. Para fechar o domingo, separei um outro jogo pelo Campeonato Alemão, Eintracht Frankfurt contra a equipe do Darmstadt. E o Frankfurt fazendo uma bela campanha também esse ano, jogando em casa aí. Eu acredito que vai conseguir os 3 pontos, então vitória do Frankfurt. Nossa zebra da semana, separei pelo Campeonato Espanhol no domingo. A equipe do Celta de Vigo vai receber a poderosa equipe do Real Madrid. Só que no retrospecto recente, nos 2 últimos jogos, o Celta levou vantagem contra o Real Madrid. Inclusive aí o desclassificou da Copa do Rei. E aí eu vou passar para o pessoal uma indicação de um bet bem legal, que é o handicap do Celta de mais 1,5. Portanto, o Celta pode perder por até 1 gol de diferença a partida que a gente ganha essa aposta. Então a gente joga pelo Celta podendo perder por 1 gol, vencer a partida ou empatar, a gente ganha a aposta, a gente só perde caso o Real ganhe por 2 ou mais diferença. E mesmo com esse handicap de 1,5, a cotação está bem legal, aí próximo a 1,70, 1,75. Então acho que vale a pena o Celta jogando em casa e fazendo uma bela campanha e dificultando a vida do Real Madrid. Vamos fechar aqui o domingão, o final de semana com o NBA também.
Eu separei aqui na sexta-feira, Houston Rockets vai receber a equipe do Chicago Bulls lá no Toyota Center. A indicação, vitória da equipe do nosso querido Barba do Capeta, James Harden. Para o sábado, Washington Wizards contra o New Orleans Pelicans. O Washington fazendo uma campanha irretocável quando joga lá no Verizon Center na capital americana. Vitória do Washington Wizards. E no domingo, o OKC, lá na Chesapeake Energy Arena, contra o Portland Trail Blazers. Também acredito que o time de Russell Westbrook não vai ter dificuldades, vai vencer a equipe do Portland. E o nosso destaque para esse final de semana não poderia ser outro, obviamente. Vamos ter esse final de semana talvez o maior evento esportivo do mundo, depois, obviamente, de Copa do Mundo e Olimpíadas, que é a final do Super Bowl. O Super Bowl chegando aí à sua final vai ser jogado lá em Houston no domingo à noite, entre a equipe do Atlanta Falcons e a equipe do New England Patriots. E aí promete ser um jogaço realmente, inclusive o corte de pontos está bem alto, é o mais alto da história, então previsão de um jogo para muitos touchdowns, um jogo que deve ser inclusive equilibrado no meu modo de ver, mas a minha indicação é a vitória do New England Patriots e quem quiser arriscar pode jogar inclusive o handicap aí de menos 3,5, ou seja, o Patriots terá que vencer por 4 ou mais pontos de diferença. Esse é o meu palpite no nosso destaque final de semana, então não perca aí o Super Bowl também no final de semana, domingo à noite, para fechar com chave de ouro, tá certo? Galera, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês e semana que vem a gente volta com mais Barbadinhas da Zebra. Valeu!